Quero saudar meus irmãos com a paz do Senhor e saudar também os queridos ouvintes também que estão aí no seu lar acompanhando essa lição com a paz do Senhor. Bem, que Deus possa abençoar os irmãos. Graças a Deus agora, irmãos, estamos já começando, a cultuar, e isso é motivo de grande alegria, mesmo em pouco número, mas estamos aqui para adorar o Senhor, para aprender mais uma lição gloriosa da palavra de Deus. E hoje, irmão, no dia 7 de junho de 2020, nós vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10, irmãos, traz como tema rendendo graças ao Senhor. Uma lição maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus irá falar no seu coração através dessa lição. Eu estava estudando essa lição e muitas coisas gloriosas que nós podemos pegar para a nossa vida, sobre esta lição. Irmãos, vamos ler aqui, entrar na lição. O título, como eu disse para os irmãos da lição, é Rendendo Graças ao Senhor. Vamos ler o texto áureo que diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, versículo 1. Verdade aplicada: render graças ao Senhor em todo tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Amém? E vamos ver aqui, irmãos, os objetivos da lição. Número 1, apresentar as características do Salmo 118. Número 2, falar sobre a bondade e a benignidade de Deus. E número 3, mostrar que Cristo, a pedra angular, sustenta a sua igreja. Amém? Através dessa lição maravilhosa, que Deus vai falar no seu coração. Vamos entrar aqui, irmãos, no texto de referência. Para os irmãos que não têm a revista, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí em casa, e os irmãos que estão aqui na igreja, abrissem a sua Bíblia no Salmo de número 118, amém? Salmo de número 118, no texto de referência nós vamos ler do versículo 1, o versículo 1, versículo 2, versículo 5, depois nós vamos ler o versículo 22, 27, 28 e o versículo 29, amém? Eu vou ler para os irmãos, que diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, porque Ele me salvou. Versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Versículo 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-o até os ângulos do altar. Versículo 28. Versículo 28. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. E terminando, versículo 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Vemos aqui, irmãos, vamos entrar no primeiro objetivo da lição, que significa, nós vamos falar aqui sobre as principais características do Salmo 118. Por isso que é muito importante os irmãos que estão aqui conosco deixar a sua Bíblia aberta aí no Salmo 118. Uma das primeiras características ao estudar esse Salmo glorioso, irmãos, que tem cerca de 26, Salmo 118 tem cerca de 29 versículos, certo? O Salmo 118. Uma das primeiras características que eu quero falar com os irmãos sobre esse Salmo é as principais características do Salmo 118. Ele faz parte dos Salmos de Halel. Ao lermos aqui, irmão, vemos aqui no tópico 1, louvor como resultado da confiança. O Salmo 118 é um chamado para louvar a Deus pela sua bondade e o seu socorro.
Então vemos aqui, irmão, a importância deste salmo. Ele é um salmo que ressalta, o estudo do Salmo 18 destaca, irmão, a relevância de nós exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo tempo e testemunhar dos seus maravilhosos feitos. Então é um salmo, irmão, que fala sobre gratidão. É um salmo que ele fala sobre a importância. Quando eu digo que ele é um salmo de Hallel, aqui segundo nós vamos ler aqui mais para frente, diz que Hallel significa louvor. Então nós sabemos que o livro de Salmo é um livro de orações, correto, irmãos? E nesse livro, irmão Luciano, o homem é o homem expressando a Deus o sentimento que está no seu coração, certo? São orações feitas por homens de Deus, correto? Mas nesse Salmo 118 a gente vê aqui que ele é um salmo que ele exprime o homem a bendizer a Deus, a falar dos seus atributos, a falar da sua bondade, da sua misericórdia, como forma de gratidão, de reconhecimento que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, e a render graças ao Senhor. Então esse é o poder principal do Salmo 118, irmã Conceição. Ele revela a importância da gente exaltar a Deus, magnificar a Deus e ser agradecido a Deus pelo que o Senhor tem feito a nós. E aqui estou falando para os irmãos uma das primeiras características. Ao lermos aqui, irmão, ele fala aqui no 1:1, parte integrante do Salmo de Hallel. O Hallel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos Hallel. Quais seriam esses grupos de salmos? Segundo aqui o escritor colocou, do Salmo 113 ao Salmo 118. E também nos revelando também o Salmo 136 também, como grande Hallel, quer dizer, sendo um grande salmo de louvor, sendo um grande salmo de adoração, de benignidade a Deus. Então, ele destaca isso. Aí eles falam, os Hallel eram recitados nos cultos da sinagoga e nas 3 grandes festas da peregrinação, quer dizer, essas orações, esses salmos, irmãos, eles eram citados principalmente na festa da Páscoa. Então, ao dizer para os irmãos, mais para frente nós vamos ver aqui, que o próprio Senhor Jesus, antes dele ser crucificado ali na última Santa Ceia, quando ele se reuniu com os discípulos, a Bíblia fala que ele cantou um hino. E tudo indica, irmão, que o Senhor Jesus cantou um desses cânticos, que seria o Salmo 118 ou Salmo 136, que seria um desses cânticos, porque como ele era os salmos de Hallel, que, como eu disse para os irmãos, que significa louvor, a gente sabe que a harpa cristã de Israel, irmãos, é o livro de Salmo. Além de ser um livro de oração, é um livro de cânticos, né? Nós vemos aqui muitos, uma das primeiras lições, irmão Jesumar, nós vimos ali os escritores dos salmos, e nós vimos que quando Deus ali livrou o seu povo, vamos supor Moisés, em Êxodo capítulo 15, versículo 2, quando Deus dá aquela vitória para Moisés, que ele atravessa o Mar Vermelho, pastor Romar, ele faz um cântico ao Senhor, né? Agradecendo ao Senhor por aquela grande vitória, aquela grande bênção. Então aquilo ali era um louvor. Lembra de Ana, quando o Senhor abençoou Ana e ela passou a prosperar, ela faz ali o cântico. Então ali, aquele salmo foi feito para agradecer a Deus, para exaltar a bondade de Deus e a misericórdia de Deus. Amém? Então esse é o grande significado, são o poder desses salmos, os salmos de Hallel. E eles eram recitados na Páscoa, na festa de Pentecoste e nas festas das cabanas, que eram 3 festas principais, irmão, em Israel. Além da festa da dedicação do templo, constituem os salmos de, olha aqui, irmão, exaltação aos atributos de Deus e a sua obra salvadora. Então quer dizer, esses salmos, eles
eles falam do atributo de Deus. Irmão, o que é o atributo de Deus? Do que esse salmo está falando quando ele fala assim, atributos de Deus? Está falando das qualidades de Deus. Os irmãos estão entendendo? Estes salmos que nós falamos aqui, eles falam da qualidade de Deus. Qual é a maior qualidade de Deus? Qual é a qualidade em Deus que mais se destaca nesses livros que nós estamos lendo, que é o Salmo 118 e o Salmo 136? A benignidade de Deus. Pastor Otávio, o que é benignidade? Benignidade é bondade e misericórdia. Entendeu? E todos nós que estamos aqui, irmão, um dia fomos alcançados pela bondade e a misericórdia do Senhor. E é por isso que nós precisamos estudar esse salmo e ver que o próprio Israel, que recebeu muitos livramentos do Senhor, eles tinham esses cânticos, essas orações em agradecimento ao Senhor. Isso nos ensina uma coisa, irmão, isso traz algo para a nossa vida, que em todo tempo, nas nossas orações, nos nossos louvores, a gente tem que louvar ao Senhor desta maneira, dando graças pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nas nossas orações, irmão, a gente sempre agradecer a Deus, falar, Senhor, eu estou aqui porque a sua bondade, a sua misericórdia alcançou a minha vida. Porque, irmão, merecer, nós não merecíamos, mas Ele nos amou, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Irmão, esse dia para trás eu estava lendo a palavra, lendo um livro, e ele falava ali qual que era o texto áureo da Bíblia. O texto áureo é um dos temas mais importantes da Bíblia. Sabe qual é o texto áureo da Bíblia? É João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o valor principal deste salmo é o amor, a bondade. Aqui eu quero falar do extrema bondade de Deus, porque que pessoa daria o seu filho amado, o seu filho unigênito, para morrer por pecadores? Quem faria isso? Irmã Daniela, irmã Hélida, quem faria isso? Daria o seu filho, as irmãs que têm aí a sua filha, você daria seu filho para morrer por uma pessoa pecadora? Muito difícil, né? Mas o amor de Deus é incondicional. E esse amor alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, querido ouvinte. E por isso que nós devemos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, irmão. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor, além dele ser bom, Ele é bom no que Ele faz. O Senhor, Ele é perfeito. Deus nunca erra, irmão. Deus nunca erra, nunca vai errar. Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. E Ele dá vitória para o seu povo. Então, irmão, estamos estudando aqui da importância desses salmos. E aqui fala, esse salmo constitui os salmos da exaltação, dos atributos de Deus, da sua obra salvadora. Quer dizer, além de falar dos atributos, das bondades, da qualidade de Deus, fala dos livramentos que o Senhor deu ao seu povo, né? Aleluia, como o Senhor livrou o seu povo. Se nós, como o tempo, irmão, é curto, não dá para a gente ler aqui, como eu li no começo aqui, alguns versículos para os irmãos, mas a gente vê aqui que este salmo tem muitas palavras que exprimem a confiança, nós confiar em Deus, a gente ser agradecido a Deus. Aqui, ó, eu estava lendo esse salmo aqui, um versículo que me chamou muita atenção, que ele fala que eu invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Esse versículo aqui é poderoso, irmão. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Você já decepcionou com alguém, irmão? Um ser humano? Já. O ser humano, nós somos sujeitos a decepcionar com ele.
Mas com o Senhor, irmão, você nunca vai se decepcionar, porque Deus, Ele é fiel. E a palavra fala que ainda que nós, eu e você, sejamos infiel com Deus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é fiel, justo e verdadeiro. Aleluia! Ele é lindo, maravilhoso, irmão, esse Deus. Nós estamos aqui falando das suas qualidades. Então, como uma das primeiras características do texto é falar sobre os atributos, as características do Salmo 118, vamos continuar aqui, irmão. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião na última Santa Ceia, juntamente com os seus discípulos, cantaram um hino. Vamos ver lá, irmãos, Marcos, capítulo 14, versículo 26. Ao falar para os irmãos que as mesmas referências do Evangelho de Marcos e de Mateus, eles tratam do mesmo assunto, mas nós vamos ler somente uma referência aqui, que está em Marcos, ou aliás, vamos, Mateus 26, 30, eu vou ler para os irmãos, Mateus capítulo 26, versículo 30, fala aqui, ó: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, como eu expliquei para os irmãos, como estava perto de Jesus ser crucificado, antes da sua crucificação, no início da Páscoa, ali o Senhor Jesus reuniu à noite os seus discípulos, reuniu e celebrou a Santa Ceia. E aí, antes deles partir para o Monte da Oliveira, que foi onde Judas, o traidor, levou aqueles homens para trair o mestre, antes deles partir daquele local, o Senhor Jesus cantou um hino. E é isso que eu quero dizer para os irmãos. A gente não tem como falar assim, qual é o hino que o Senhor cantou, mas nós lemos aqui que era costume dos judeus, na celebração da Páscoa, festa da cabana, festa do Pentecoste, eles cantavam um hino que exaltava o quê? Os atributos, as qualidades de Deus e a sua obra salvadora. Então tudo indica, pastor Jesumar, que antes de Jesus ir para o Getsemane, ele ia orar, ali junto com os seus discípulos, ele cantou esse hino. Ele pode ter cantado o hino 118, que é a oração 118, essa que nós lemos aqui. Ou ele pode ter cantado o hino, o grande Hallel, que nós lemos aqui, que é o grande louvor, que é o Salmo 136, que fala sobre o quê? A benignidade de Deus, a bondade de Deus. E por que esse hino se encaixaria realmente naquela situação que Jesus estava? Porque enquanto o Senhor Jesus estava se angustiando, porque estava próximo à sua morte, estava chegando o momento de Jesus entregar a sua vida para salvar a humanidade, o ato de maior bondade de Deus, de morrer pelo seu próximo. Então Jesus, tudo indica que ele cantou um desses hinos antes de ir para o Getsemane, passar por aquela situação tão triste que nós já lemos o texto, que em certo momento, missionária irmã Edilza, o Senhor Jesus se angustia tanto que o seu suor se transfigura em grandes gotas de sangue da sua aflição. E ele faz uma oração, Jesumar, falando assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Mas a gente vemos ali o grande amor de Deus ao entregar o seu Filho naquela cruz para salvar a humanidade, para salvar aqueles que creem no seu Filho. Então nós vemos aqui que o leitor, ele quis trazer isso para nós, a importância do Salmo 118. Então é importante sempre na nossa vida, irmão, em qualquer momento da nossa vida, a gente bendizer o Senhor, a gente exaltar o Senhor, falar, irmão, lembra-te sempre da onde Deus te tirou. Lembra quem você era e o que o Senhor fez de você hoje. Você é um vaso de honra na casa do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas olhavam para você e não davam nada, mas hoje você é salvo, você é remido, você está na presença do Senhor, e é motivo de você levantar sua mão e sempre agradecer a Deus, né? Olha a sua família como está hoje, né? Hoje você tem uma palavra para dar para um familiar seu, para um amigo seu. Antigamente você não tinha nada, era vazio, triste,
mas a benignidade do Senhor te alcançou. O que é a benignidade? A misericórdia e a bondade de Deus alcançou a sua vida. Aleluia, somos alegres e felizes por causa disso. Irmãos, encerrando essa primeira parte aqui, nós vamos ler aqui, 2. Segundo a Bíblia de estudo da fé, o Salmo 118 não tem nenhum título que apresente uma ocasião histórica para a sua composição. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. A nação representada pelo ardor tinha severamente sido punida pelo pecado, cercado quase até a extinção pelas nações. Porém, o Senhor livrou o seu povo, e a nação começou a se reconstruir conforme Deus havia planejado, e louvá-lo por permitir que vivessem. Por outro, esse salmo era uma cerimônia que celebrava uma vitória do rei na batalha. A ideia é a mesma do salmo de Davi. O rei, que representava toda a nação, estivera em grande perigo, mas fora livrado da morte e fez um voto de cantar as grandes obras do Senhor. Então eles falam aqui, irmão, que um dos valores desse Salmo 118 aqui fala sobre a gratidão. Eles falam assim que não achou assim um título para este salmo, mas fala que em certo momento ali do retorno do povo de Deus que ficou cativo na Babilônia por 70 anos, nós vemos aquela passagem ali que o povo ficou tão triste. O rei Joaquim, irmão, não deu ouvido ao profeta Jeremias. Deus usou Jeremias grandemente, falando para que ele se submetesse ao rei. E ele não se submeteu, dando ouvido a profetas mentirosos. Resultado disso, o rei Joaquim foi levado cativo, juntamente com o povo de Israel. Israel ficou 70 anos sendo cativo na Babilônia. Mas aí o Senhor começou a usar o que? Os homens de Deus, Neemias, Esdra, que o Senhor usou ali para cumprir a sua palavra, que o povo ia regressar do cativeiro, o povo ia se reerguer, Deus ia fazer uma grande obra e retornar o seu povo à sua nação. E nós vemos como Deus usou ali Neemias, usou Esdra. Neemias Deus usou na reconstituição dos muros, na reconstituição da cidade, como um presidente ali, um homem organizador ali, enfrentando várias dificuldades, vários inimigos, para que aquela nação pudesse reerguer. E Esdra, que Deus usou para trazer o valor espiritual de novo para Israel, levar as pessoas a obedecer a palavra do Senhor, a temer o Senhor. Então esse Salmo 118, tudo se indica que ele se encaixa também nesta passagem bíblica, onde o Israel sofreu grande opressão, mas o Senhor teve misericórdia de Israel, e Israel regressou à sua pátria. E hoje nós vemos aí que a nação de Israel passou no período histórico muitas dificuldades, mas nós sabemos que hoje eles estão reerguidos, a promessa do Senhor na vida deles tem se cumprido. Hoje eles é reconhecido pela ONU como uma nação, eles são fortes, então a palavra de Deus tem se cumprido na vida de Israel. E eu acredito que essa nação ela é grata ao Senhor, aleluia, por tudo isso que o Senhor tem feito a eles. Irmãos, continuando aqui, no 1:3, um salmo que expressa gratidão. Um dos maiores valores do Salmo 118, que ele expressa a gratidão. O que seria gratidão? Gratidão é quando alguém faz algo para você, algo tão bom, algo tão maravilhoso, que você sempre lembra daquilo e você tenta retribuir a pessoa de alguma maneira. Mas como retribuir? É você sempre lembrar da bondade e do que Deus fez para você. Gratidão é aquela pessoa, irmão, que é agradecido pelo que tem, é agradecido pelo que Deus fez na sua vida. Você já viu que tem pessoas que nunca estão satisfeitas, né? Pessoas que reclamam, murmuram, né? Isso aí é o oposto de ser grato, isso aí é ser ingrato.
Mas a pessoa que é grata é aquela pessoa que é sempre agradecida a Deus. Oh, Senhor, eu te agradeço pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério. Te agradeço, Senhor, porque quantas pessoas nessa humanidade, nesse mundo, o Senhor me escolheu. Oh, Senhor, eu te agradeço. Quantas religiões, de diversas formas, mas hoje eu compreendo a sua palavra, como ela é pregada. Então é agradecimento, irmão, um sentimento de gratidão, de aquela coisa maravilhosa que o crente tem que ter na sua vida. Então fala assim, ó, esse salmo expressa a gratidão. Percebemos ao longo do verso que compõe o Salmo 118, que o salmista procura expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graça em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus. Aí ele diz, bendiz o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ao agradecer e louvar o Senhor, o salmista expressa seu amor a Deus por forma pura, sem fingimento e desinteresse. Aqui, irmão, Rafael H. Alexandre diz, a ação de graças acompanha o louvor, pois quando alguém declara os atributos e a obra de Deus, não pode deixar de ser agradecido por isso. Ele fala aqui, irmão, esse Rafael, uma das coisas que ele fala aqui, ó, que quando uma pessoa louva a Deus ou declara as suas qualidades, ele declara no seu coração que ele é agradecido a Deus pelo que ele recebeu, por o lugar onde Deus colocou ele. É isso que ele ressalta aqui, o Rafael. Ele fala assim que quando a pessoa declara essas coisas, os atributos, as bondades de Deus, é porque a pessoa está agradecido, é uma forma de gratidão. Essa forma que o salmista se apresenta no Salmo 118, sendo grata a Deus, tendo Deus como seu refúgio, sua fortaleza, como a sua confiança. Então todos que conhecem a Deus, a sua bondade e a sua misericórdia, ele tem esse sentimento de falar das grandes obras que o Senhor fez na sua vida. Existem pessoas, irmãos, que nem sabem pregar, mas quando ele começa a falar o seu testemunho, o que Deus fez na vida dele, o testemunho dele, pastor, tem peso, o testemunho dele arranca lágrimas, o testemunho dele faz mãos se levantar e se render ao Senhor Jesus. E é muito importante o testemunho, porque faz você lembrar de quem você era, quem você foi e o que Deus fez na sua vida. E quando as pessoas veem no seu testemunho a grandiosa mão de Deus e o que Deus fez na sua vida, as pessoas começam a pensar, poxa, Deus pode fazer isso por mim também. Nossa, Deus mudou aquela pessoa, praticamente era impossível, Anos atrás aí, irmão, eu vi um testemunho, acho que o irmão Luciano já viu esse testemunho, o homem que falava sem a língua. Que coisa tremenda. Pensa o testemunho desse homem, irmão. Como ele falava? Irmão, Deus fez o homem falar sem a língua. Quer dizer, a gente vê as maravilhas que Deus faz através do testemunho de uma pessoa. Você vê um testemunho de vida da pessoa, Aquilo lá é impressionante na vida da gente, meus irmãos. Então, ele ressalta aqui, irmão, a importância de nós louvar a Deus, ser agradecido a Deus. Agora aqui um ponto ele fala aqui, ó, em tempos tão difíceis, é importante ser enfatizada a atitude de gratidão a Deus. Romanos 1:21. Agora eu quero ler uma situação aqui para os irmãos que entristece muito o coração de Deus, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos. Nós estamos numa gravação, irmãos, então a gente não pode fazer aquela aula mais expositiva para os irmãos falar, porque senão a gente perde muito espaço de tempo, mas eu acredito que os irmãos vão compreender aí a explicação. Em Romanos 1:21, olha o que o escritor diz, irmão. Portanto, tendo conhecido a Deus, olha aqui, primeiro erro, não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensato e se obscureceu. É o tipo de pessoa que conhece a Deus, conhece as suas obras e não lhe dá glória. Isso é um pecado, irmão. Você conhecer a grandeza, a misericórdia, o poder desse Deus e não render glória e não ficar maravilhado com o que Ele faz. Então o escritor aqui em Romanos, capítulo 21, ele fica indignado, irmão. Ele fala aqui, ó, portanto, tendo conhecido quem, irmão? Deus, o Todo-Poderoso, não lhe o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quer dizer, a pessoa conheceu os atributos de Deus, conheceu como Deus era bom, e mesmo em seus discursos, ele pedrificou o seu coração. Ele não achou atitude de falar da bondade, da misericórdia que alcançou a sua vida, o que é Deus. Mas a pessoa que conhece a Deus de verdade, ele tem muita coisa boa para falar de Deus, irmão. E a vida dele é Deus. Você já viu um crente quando é novo convertido? Tudo é Deus, tudo é Deus. Porque ele estava no mundo, ele não sabia o que era paz, o que é alegria. E ele tem um encontro com a paz verdadeira. Entendeu? Pessoas que muitas vezes tinham dinheiro, tinham fama, tinham tudo. E quando Jesus entra no coração deles, eles descobrem que o tudo deles é Jesus. Porque a paz que o Senhor oferece é melhor do que o mundo oferece, do que o dinheiro oferece, do que a fama oferece. Porque a coisa melhor que tem na nossa vida, irmão, é nós sermos amados por Deus, escolhidos por Deus, e a gente alcançar a benignidade de Deus, que é a bondade e a misericórdia do Senhor, que alcança nossas vidas. Irmão, como é feliz aquele que tem Deus no seu coração. Eu me lembro de no livro de Provérbios que fala que o pobre coma bem ou coma mal, ele põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, mas o rico, a sua fartura não deixa dormir. Quer dizer, quando o Provérbios fala isso, eu vejo assim, em outras palavras, que a melhor coisa que o ser humano tem é Deus na sua vida, porque as riquezas só traz preocupação, fadiga e aflição de espírito. Você entendeu? Então, muitas pessoas, pastor Romão, o sonho delas são ser ricas, mas ele não sabe a aflição que é. E a Bíblia fala também que a gente deve buscar ser rico para com Deus, e não procurar as riquezas dessa terra, porque as riquezas dessa terra, os ladrão roubam, a ferrugem vem e acaba com ela. Mas a gente procurar as coisas celestiais, onde os ladrões não roubam, né? São coisas maravilhosas. Porque um dia eu ouvi um homem falando, um pensador, e ele falou assim que nós chegamos vazios nesse mundo, né? E nós vamos voltar, irmão. Sabe o que nós vamos levar? As nossas obras, somente. As obras dá para ver, irmão? São invisíveis. As obras, elas não dão para você ver ela notória, mas elas estão registradas diante de Deus. E a palavra fala que o Senhor vai retribuir cada um segundo a sua obra, né? Então aqui ele ressalta a misericórdia de Deus. E aqui nós vemos aqui, irmão, como é triste uma pessoa que conhece a Deus e não lhe rende graças, não lhe rende louvor. Essa pessoa, ela é oposto de uma pessoa grata. O que é uma pessoa oposta da gratidão? É a pessoa ser ingrata. E eu acho que é um dos piores defeitos do ser humano, irmão, é a ingratidão. Alguém já foi ingrato com você? O que é ingratidão? É quando você estende a mão para uma pessoa, ajuda ela, né? E como que aquela pessoa te retribui depois? Ela vira as costas para você, não se lembra do que você fez, aí você pensa assim, nossa, que ingratidão, né? Então a pessoa, nesse versículo aqui,
o leitor ele explica é sobre isso, a pessoa conhecer a Deus e não lhe render graças. E nós estamos estudando sobre o Salmo 118 e vendo como que o salmista expressa a sua gratidão, a sua exaltação aos atributos e às qualidades de Deus, né? E isso é muito importante nós termos na nossa vida também, irmão. Sempre agradecer pelo que nós temos. Você quer vencer na vida, você quer receber mais de Deus? Aprende a agradecer. Porque quando você é agradecido pelo que tem, Deus sempre vai acrescentar. Mas quando você é mal agradecido, você fica só reclamando, você custa chegar, irmão. Você custa. Lembra do povo no deserto? Eles estavam lá no deserto. Começou a reclamar, começou a lembrar do Egito. Lá no Egito nós tínhamos as panelas de carne, nós tínhamos isso, tinha aquilo, agora nós estamos morrendo aqui nesse deserto. O que é aquilo lá? Ingratidão. Eles tinham que lembrar do poder de Deus em abrir aquele mar e eles atravessar com vida em terra seca. Eles tinham que lembrar quando o mar fechou e Deus destruiu os seus inimigos. Quando Miriam pegou o tamborim ali e começou a cantar que só o Senhor é Deus. Não, mas foi murmurar. E qual foi o resultado disso aí, irmão? 40 anos de deserto. A murmuração não acabou não. Deus começou a enviar serpentes no deserto. Os murmuradores morriam tudo. Tá vendo, irmão? Como que é triste uma pessoa ingrata. Nós estamos falando de gratidão aqui, mas eu peguei um gancho aqui para falar da ingratidão. Que enquanto a gratidão traz as bênçãos do Senhor para a nossa vida, a ingratidão traz a maldição. Não vou explicar para os irmãos aqui. Quando estava perto do povo entrar na terra de Canaã, Josué mandou 12 espias. Quando eles viram a terra, aqueles cachos de uva gigante, aquelas frutas, aquela coisa maravilhosa. Só que existia ali certos homens gigantes, os anaquis. E aqueles 10, dos 12 espias, 10 trouxe uma palavra de derrota e falou: olha Josué, a terra até que é boa, mas tem uns gigantes lá e eles desanimou o povo. Somente Josué e Caleb que falou: não, o Senhor vai dar essa terra para nós. Que houve aquele espírito de confiança, aquela coisa boa. Resultado disso aí, irmão, Deus ficou triste com a ingratidão e com a murmuração daquele povo. E Deus falou: esse povo não vai entrar na terra de Canaã. Irmão, olha o que Deus fez na vida daquele povo. Deus tirou eles numa das maiores potências mundial daquela época, que era o Egito. José fez do Egito uma potência mundial, porque só no Egito havia mantimento. Então o Egito virou uma potência mundial. Os irmãos estão entendendo? E o que acontece? Deus tirou o povo de uma potência mundial com mão forte, e as outras nações temiam Israel pelo poder do Deus de Israel. Vocês podem ver que quando Josué foi lá em Jericó, aquela prostituta lá, ela disse que o povo estava com medo deles. A Raabe falou: olha, o povo, todo mundo aqui já está desanimado. Você pode ver os gibeonitas, ficaram sabendo da fama de Israel, do Deus de Israel. Eles se disfarçaram de estrangeiro e foram lá e fizeram uma aliança com Josué, porque estava com medo do Deus de Israel. Vocês entenderam, irmão? Então o Deus de Israel é grande em poder e louvor, e precisa ser reconhecido os seus atributos, as suas qualidades. Mas o povo de Israel, naquele momento, começou a murmurar e reclamar, um sentimento de ingratidão. E o que aconteceu? Deus falou: somente Josué, Caleb e os filhos desse povo aí de 20, as crianças, que vão entrar na terra prometida. Esse povo aí, não vai entrar. Falta de confiança, ingratidão, murmuração. Então que isso não tenha na sua vida, meu irmão. Você quer ver as coisas andar na sua vida? Tem poder na sua boca. Profetiza coisa boa para a sua vida. Profetiza. Deus, ele faz cumprir, irmão. A boca do crente, ela tem poder. Ah, pastor, tem? Lembra de Elias? Segundo a minha palavra,
não vai chover. Quem usou Elias, irmão? Foi Deus. Deus não falou aquilo lá não. Deus deu foi uma carta branca para Elias e falou assim: Elias, o que você profetizar já está assinado lá embaixo assim, ó, Jeová. Elias profetizou, Deus cumpriu. Então, irmão, quando a coisa estiver difícil, profetiza coisa boa na sua vida, na sua família, pois as suas palavras têm poder. Amém? Aqui, irmão, ele fala aqui: o glorificarem e nem lhe deram graças. Todo aquele que está em Cristo precisa ter uma contínua atitude de gratidão ao Senhor. Filipenses 4:6. O próprio Senhor Jesus expressa gratidão. Então a Bíblia aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Olha que palavra linda que a Bíblia fala aqui, irmão, sobre a gratidão. A lição fala para nós sermos sempre gratos ao Senhor. Deixa aqui, Filipenses 4, versículo 6. A Bíblia diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graças. Então quer dizer, quando você rende graças ao Senhor, em oração de quê? Gratidão. Tá vendo que o texto fala aqui, ó? No versículo 6, ele fala: antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, os seus pedidos pela oração e súplica, com ação de graça. O que é ação de graças? Senhor, eu te rendo graças, eu te agradeço, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Ações de graças diante do Senhor, né? O seu pedido. E aqui, irmão, terminando esse tópico aqui que nós lemos aqui, que fala sobre as principais características do Salmo 18, nós vamos agora para o tópico de número 2. O que nós vamos aprender no tópico de número 2, irmãos? Nós vamos falar sobre a bondade e a benignidade de Deus, no tópico 2. E esse tópico aqui, irmãos, foi muito bom, porque ele foi de fácil compreensão. E eu acredito que vai ser fácil os irmãos compreender, nós falar aqui sobre a bondade de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize. O que é verbalizar, irmão? Colocar o quê? No papel. Verbalizar, falar sobre os atributos de Deus. Sua gratidão ao Senhor, em decorrência das características que compõem o seu caráter. Qual que são os caráteres de Deus? Bondade, benignidade e o Deus que escuta. Então nós vamos tratar de três coisas aqui: da bondade, da benignidade e o Deus que escuta. Ao falar da bondade de Deus, nós sabemos, irmão, como nós falamos aqui no começo, que uma das maiores qualidades de Deus, e que Ele é bom, e Ele é bom no que faz, é a bondade dEle. Deus é bom. Deus é bom. Vou começar por isso. Se você fosse Deus, você conhecia como você era no mundo, você teria se escolhido? E Deus é bom, Ele te escolheu, irmão. Será que você pode levantar sua mão assim e dar graças a Deus? Tantas pessoas no mundo, irmão, Deus te escolheu, hein? Graças a Deus que Ele é bom. Irmão, falando um pouquinho sobre a bondade de Deus, olha Jesus. Pensa num homem bom, pastor Jesmar. Jesus está lá na cruz, sendo morto, certo? Sangrando, morrendo numa das punições que era considerada as punições mais severas na época. A morte de cruz era uma morte muito sofrida. E as pessoas zombando, além do seu corpo sendo dilacerado e moído, ele sofria também, Daniela, o ataque moral do seu caráter. Eles envergonhavam ele, porque ele era o rei da glória. Eles fizeram uma coroa de espinho para ele. Aqui ele estava zombando. Você lembra quando o soldado romano, que ele saiu das 40 chibatadas, pastor Jesumar, eles deu um pedaço de cana para ele segurar e colocou uma coroa de espinho.
e um manto vermelho, zombando dele. Esse é o rei dos judeus. Então ele sofria tanto ataque no seu corpo, como ataque na sua alma. Tanto o seu corpo sofria, como a sua alma também sofria. E agora eu quero te falar da bondade de Jesus. Quando ele está lá na cruz morrendo, exatamente mais ou menos o martírio de Jesus começou umas 9 horas da manhã. Ao meio-dia, diz a Bíblia que o céu escureceu. E Jesus foi morrer às 3 horas da tarde. Sofreu ou não sofreu, irmão? Sofreu? Aí sabe o que Jesus faz? Ele faz uma oração a Deus. Fala assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Que amor é esse, meu irmão? Que bondade é essa? Se fosse um homem comum, o que ele faria? Amaldiçoaria, ficaria brabo, nervoso. Mas ele foi bom, foi misericordioso, irmão. Então eu estou falando aqui da bondade de Deus. E o Deus Pai também, que foi muito maravilhoso em dar o seu Filho. Porque, irmão, sinceramente, você acha que foi fácil para Deus? Irmão, é fácil você ver seu filho morrer na sua frente? Deus vê tudo, está em todo lugar. Aí Deus está lá vendo o seu filho sofrendo. Irmão, Deus é um ser bom demais. Ele é muito bondoso. Ele deu o seu filho na cruz para morrer por mim e morrer por você. Então aqui, estou falando um pouquinho da bondade de Deus, da sua benignidade. Quando eu falo da benignidade de Deus, eu falo de duas qualidades de Deus: bondade e misericórdia. Misericórdia, sentir compaixão. Os irmãos estão entendendo? Então, Deus é maravilhoso. Aí fala aqui, 2:1, louvai ao Senhor porque Ele é bom. O primeiro motivo para louvar o Senhor consiste no fato dele ser bom. O texto instiga os cantores uma reflexão sobre um dos atributos morais de Deus. Qual que é? A bondade. É o mais elevado princípio moral de Deus. Está vendo, irmão? A bondade é um dos principais características dos atributos e da moral de Deus. A bondade, Ele é bom. Ele é bom e Ele é bom. Olha só, como Deus é bom. Lembra daquela passagem que aquele jovem se aproxima de Jesus e fala assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus disse para aquele jovem? Quem se lembra? Jesus fala assim: que bom, por que me chama bom? Bom é Deus. Realmente, irmão, o Senhor Jesus, Ele reconheceu, sendo filho, Ele reconheceu o amor e a bondade de Deus como um dos seus maiores atributos moral. É a sua bondade, a sua misericórdia, irmão. Aí Jesus mesmo fala para aquele jovem: por que me chamas bom? Bom é Deus. Oh, Jesus maravilhoso, né? Nós sabemos que Jesus é maravilhoso e Deus é bom, né, irmão? Fez essa obra salvadora nas nossas vidas. E aqui fala mais aqui, irmão. Vou resumir. Ao qualificado como bom, informa-nos que nele não há defeito. Ele não age com perversidade. Nele há luz e não trevas. Quer dizer, Deus é luz e nele há luz. Não há maldade. Enfim, tudo que provém de Deus é bom. Olha aqui, irmão. Tudo que provém de Deus é bom. Então, o que são bons? Os seus caminhos, os seus decretos. Deus é bom em sua essência. Quer dizer, que Deus é bom, os seus caminhos é bom e o seu decreto é bom. Quer dizer, a palavra de Deus. O que o salmista diz em Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que fala do decreto? A palavra, irmão. O que a palavra fez na sua vida? A palavra te limpou. A palavra, ela lavou seu coração. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que essa palavra alcançou a nossa vida e mudou a nossa vida, né? Em João capítulo 1,
A Bíblia diz que Jesus era o verbo, quer dizer, ele é a palavra, ele é a ação, ele é a palavra, ele é a própria palavra de Deus, né? Então Jesus, ele fez algo glorioso na nossa vida. Aí ele fala aqui, ó, Deus é bom em sua essência. Tony Evans escreveu sobre a bondade de Deus. Olha o que ele falou, irmão. Na verdade, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. Traduzindo isso para as palavras do Salmo 119, versículo 68. O que diz lá? Tu és bom e fazes o bem. Olha só que palavra maravilhosa. O salmista fala a Deus: Deus, tu és bom e faz o bem. Que coisa maravilhosa. E ele diz assim, ó, é uma explicação bastante simples. O que é a explicação? Deus é bom por natureza e é bom no que faz. Olha que maravilha. Além de ser bom por natureza, ele é bom no que faz. Realmente, irmão, tudo que Deus fez é bom e é perfeito e é lindo, não é, irmão? O homem que, infelizmente, né, Josmar, tem criado umas coisas aí que só tem destruído o mundo. Mas o que Deus deixou para nós, Luciano, é maravilhoso. A natureza, tudo que Deus deixou para nós é lindo, é maravilhoso. Mas quem que está criando bomba? Quem que está criando arma? É o homem, irmão. O homem está criando coisas absurdas. A ciência, como diz a palavra, a ciência ia se multiplicar nos últimos tempos. A gente vê que a ciência, né, o conhecimento, as máquinas, está tirando o serviço de muitas pessoas. É bom? É. Mas se você também não se qualificar para manejar ali, irmão, você vai ficando para trás, né? Mas o que Deus deixou para nós, irmão, é muito bom. É muito maravilhoso, né? Aí, vamos ler aqui, irmão. Louvai ao Senhor porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia e termina anunciando porque a sua benignidade é para sempre. Do Salmo 118, do 1 ao 29. Trata-se de um termo que abrange diversas características importantes do caráter de Deus. Quais são? Assim são encontradas nas diferentes versões bíblicas alguma dessas características. Vamos supor, o amor, na NTLH, da graça, Bíblia judaica, completa. Misericórdia, RA, segundo Strong. Aí ele fala aqui, ó, o texto clássico para se compreender o significado e a importância dessa palavra é o Salmo 136, onde ela é usada 26 vezes para proclamar que a bondade e o amor de Deus são eternos. Curiosidade, vamos lá para o Salmo 136, que eles estão falando que, como eu disse para os irmãos no começo, é um dos salmos Halel mais grandiosos pela nação de Israel, de louvor. E nesse salmo aqui, irmão, os irmãos observam alguma coisa nesse salmo aqui, irmão? O Salmo 136, abre aí para você ver. Tem uma coisa muito maravilhosa aí que o texto ele ressalta. Vamos ler o versículo 1? Diz assim, ó, louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aí vamos ler o versículo 26. Louvai a Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Agora vamos ler aqui o versículo mais ou menos que se encontra no meio aqui, ó. Que seria, aqui ó, 17. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. O que os irmãos observou nesse salmo? Eu observei nesse salmo que em todos os versículos, meus irmãos, está a palavra porque a sua benignidade é para sempre. 26 vezes em cada um dos versículos, ele ressalta que a bondade e a misericórdia de Deus é para sempre. Não é glorioso isso? Você já percebeu isso nesse capítulo, irmão? Que todos os salmos, às vezes,
ele tem uma concordância, como nós lemos na primeira lição, de ideias. Mas você vê que este Salmo 136, ele todinho, irmã, ele usa porque a sua benignidade é para sempre. O Senhor é meu escudo, porque a sua benignidade é para sempre. E aí nós aprendemos o que nessa manhã? Que a benignidade de Deus é a sua bondade e a sua misericórdia. Ela dura para sempre. Então por isso que os judeus, eles gostavam muito desse salmo. Ele era grandioso, porque ele ressalta muito a bondade e a misericórdia do Senhor Deus maravilhoso, porque a sua benignidade é para sempre. Não esqueça, irmão, no tópico 2 nós estamos falando do caráter de Deus, da sua bondade. E nós vemos aqui no Salmo 136, que é um dos salmos que mais destaca isso, pastor Jesus Mar, a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Irmãos, terminando o tópico 2:3, o que o Senhor é aquele, aqui o último dos tópicos, o Senhor é aquele que escuta. Nós falamos sobre a bondade, a benignidade, agora nós vamos falar sobre o Senhor é aquele que escuta. Irmão, Deus escuta tudo que nós falamos? Deus escuta as nossas orações? Escuta. Escuta até as palavras, irmão, que as pessoas afrontam a Ele. Às vezes eu vejo um vídeo, e aí eu vejo aquele homem lá que construiu o grande Titanic, missionário irmã Edilza. E aí ele fala que na primeira viagem do Titanic, irmão Luciano, aquele homem lá que construiu o Titanic, ele fala assim, nem Deus afunda o Titanic. Deus escutou ou não escutou, irmão? Primeira viagem, primeiro grande naufrágio. Uma resposta divina aí para ele, né? Que Deus escuta e também não deixa escarnecer. Não é verdade? Então Deus escuta todas essas coisas. Mas vamos voltar aqui para o lado bom, para nós que somos servos do Senhor. Aqui ele fala aqui, ó. O salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor, por intermédio do louvor, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornam evidentes também quando invocou a Deus e foi socorrido. Aqui no Salmo 118, irmão, olha aqui um momento que o salmista, ele está em perigo, e ele clama ao Senhor, e o Senhor ajuda ele. No Salmo 118, no versículo 5, olha o que o salmista fala. Eu invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. E no versículo 21, ele termina dizendo aqui, ó, louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Então a gente vê aqui o salmista falando do socorro de Deus, da presença de Deus no momento de aflição, de angústia, em que o Senhor protegeu ele, guardou ele do perigo. E ele estava louvando a Deus por isso. E isso aí, irmão, às vezes acontece na nossa vida, a gente nem nota, né? É verdade? Às vezes, você está aprontando para sair, dá uma coisa errada, o menino dá um problema, e aí você se atrasa até para um certo compromisso, aí o que você faz? Ah, mas brincadeira, fica brabo. Mas você não está vendo, no invisível, lá na frente, às vezes você ia sair apressado, um carro ia te pegar, aquele veículo que você ia pegar, às vezes ia dar um problema, você ia morrer, e Deus está te livrando, está te guardando, mas você está ali reclamando e tal, nem se dá conta que às vezes Deus está te livrando de um grande mal lá na frente. Então, irmão, a gente deve tomar cuidado, até muitas vezes quando as coisas não dão certo da maneira que a gente queria que desse certo, porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor ele é bom, e Ele guarda o seu povo. Se não deu certo hoje, pode ter certeza que Deus às vezes pode estar te livrando de uma coisa muito ruim, entendeu?
e não reclama, não murmura, mas em tudo você agradece a Deus. Ah, não deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Porque Deus sabe, irmão, o que poderia ter acontecido. Quantos irmãos já testificaram que às vezes perdeu uma viagem, perdeu, e aconteceu uma tragédia com aquilo ali, e era para a pessoa estar ali, e Deus livrou ela, né? Então, irmãos, não murmura, não reclama, né? Mas sempre agradece a Deus, porque Deus, como o salmista disse aqui, Ele é como um escudo, Ele nos protege. O salmista clamou ao Senhor e o Senhor guardou ele, tirou ele daquele momento de angústia. Então nós vemos aqui no Salmo 118, sobre essa passagem, muito interessante refletirmos nos dois textos dos evangelhos que registram palavras de Jesus sobre a oração, apresentado os contrastes entre o caráter do homem e de Deus. Aqui nós vamos ver aqui, irmão, em Mateus capítulo 7, versículo 7, eu quero ler aqui para os irmãos, um contraste que Jesus faz, uma comparação. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui fala aqui, irmão, o texto aqui fala assim, da bondade de Deus. O texto que eu estou aqui, Mateus capítulo 7, 7. Ele fala sobre a bondade de Deus. E o que Jesus vai nos ensinar aqui de interessante? Um contraste entre o caráter do homem e de Deus, uma comparação que Jesus vai fazer aqui, para a gente observar e ver como que Deus é maravilhoso. Olha o que Jesus fala aqui: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Então Jesus está nos ensinando aqui a pedir, porque Deus tem poder para nos dar, a buscar, porque nós vamos encontrar. Opa, peraí, por que Jesus está falando isso aqui? Nós estamos falando de um Deus bom. O nosso Deus, irmão, Ele é um Deus bom, maravilhoso. Você entendeu? Então, por isso que Jesus, Ele nos instrui aqui a nós pedirmos. Irmão, às vezes, Deus sabe que você precisa de alguma coisa, só que Deus está esperando você pedir. Sabe? Deus sabe que você está... Irmão, sabia que antes de você orar, Deus sabe tudo que você precisa? Só que Ele quer ouvir da sua boca você pedir para Ele. Deus quer ouvir a sua palavra. Senhor, faz isso na minha vida. Por isso que Jesus, ele fala, pedi, dar-se-vos-á. Senão Jesus falaria assim, não, irmãos, pode ficar tranquilo, Deus já sabe tudo que vocês precisam, vocês nem precisam orar que Deus já vai. Não, mas Jesus, ele ensina aqui que nós devemos pedir, buscar. E Jesus falou que quem fazer essas coisas vai receber, quem buscar vai encontrar, porque o Deus que você serve, Ele é bom. Ele é bom. E Jesus ainda fala mais assim: se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você pedir será feito. Se você for obediente, for fiel à palavra de Deus, você colocar seu joelho no chão, Deus ouvir sua oração, Deus vai atender o seu pedido. Irmão, que coisa linda. Uma certa vez minha tia estava passando uma dificuldade com o filho dela, e ela foi numa certa igreja, e ela queria que os irmãos fossem lá orar para ele, porque ele estava muito mal. E o que aconteceu? As irmãs falaram assim, não, nós vamos orar aqui, e Deus vai lá, e vai resolver. A minha tia não botou fé não, acabando o culto, vocês vão lá, orar para ele. Não, nós vamos orar aqui, e Deus vai fazer. Irmão, você acredita? As irmãs pôs o joelho no chão, orou, e Deus fez. Chegou a notícia para minha tia, ó, pode ficar tranquilo, ó, deu tudo certo. O menino já não está mais aqui, inclusive está na igreja. Irmão, que coisa tremenda. Ele estava mal. Ele estava mal, e Deus foi lá e fez, e abençoou, através da oração. Porque a oração de uma pessoa que é obediente a Deus é muito poderosa. A oração de uma pessoa que é obediente, temente a Deus, ela é poderosa, irmão. A pessoa abrir a boca,
Deus, ele cumpre, ele faz. Então, por isso que Jesus fala: pedi, pedi, a dar-se-vos-á. Aí ele fala no 8: porque aquele que pede, recebe. Ô irmão, sabe por que você não recebeu ainda? Porque você não pediu. Porque Jesus falou: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aí ele faz, aqui é a comparação que eu vou falar aqui, do contraste que Jesus está fazendo entre o homem e Deus. Ele fala aqui, ó: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Jesus está falando assim, um homem natural, um ser humano natural que tem o seu filho. Exemplo, Jesus Mar aqui, com o Gabriel no colo. O Gabriel olha para o pai dele e fala assim: pai, eu quero um pão. Aí Jesus falou assim: você acha que o Jesus, o que o Jesus vai fazer? Ele vai dar uma pedra para o Gabriel comer? Não, ele vai dar o quê? O pão, porque ele é um pai, é um ser humano. Aí Jesus fala sobre essa comparação. Se o homem com todos esses defeitos, ele sabe dar coisas boas para os seus filhos, aí Jesus fala aqui, ó, agora você vai entender. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Ele fala primeiro, se ele pedir pão, lhe dará uma pedra? É uma pergunta. Aí depois, e se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Será que um homem natural faria isso com seu filho? Aí, se vós, pois sendo, no 11, se vós, pois sendo maus, olha aqui o contraste que Jesus fala. Se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Jesus está falando assim, se o homem, irmão, que é corrupto, que é cheio de defeitos, sabe dar coisas boas para o seu filho, irmão Romar, imaginou Deus que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito, que é grande misericórdia. Você entendeu? É por isso que Jesus, ele fala, irmão, da importância de você pedir, de você buscar. Porque Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele vai te dar coisas boas. Então, e o importante aqui que Jesus tenta passar para nós aqui nesses versículos, é que Jesus está dizendo assim: ei, igreja, Deus te escuta, Deus ouve a sua oração. Aleluia. Tem até um versículo que fala, irmão Luciano, que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Isso fala de oração. E o que nós desligar aqui na terra será desligado lá também. Olha o poder, irmão, que tem. Então, ele é bom e é eterna a sua bondade ela é eterna. Então, aqui também existe uma referência aqui que fala sobre o juiz iníquo, que não temia a Deus e nem respeitava ninguém, mas diz ali que tinha uma senhora que todo dia ia à porta daquele juiz e falava para ele: faz justiça, e aquele injusto juiz, ele fez justiça para aquela mulher por causa da sua persistência. Mas olha, se ele, sendo injusto e ruim e não temia a Deus, fez justiça para ela por causa da perseverança dela, será que o nosso Deus, que é tão bom e glorioso, não vai atender o pedido da sua oração? É isso que Jesus fala. O Deus que você serve, escuta. Ele escuta. Não fica sofrendo não, põe em oração o que você precisa, pede para Ele, e se você for obediente a Ele, você vai receber o que você precisa de Deus. E é isso que a lição ela nos passa, além da bondade e da misericórdia dEle, Ele está nos ensinando aqui nessa manhã que o Deus que nós servimos nos escuta, em todo momento. Além de nos escutar, Ele vê as nossas lágrimas, conhece os nossos sonhos. Deus, Ele é aquele que nos guarda e nos protege, irmão. Amém? Irmão, terceiro tópico para nós encerrar, para não ficar comprida a aula, mas foi muito gostoso esse tópico 2 aqui, que nós falamos sobre a bondade e a benignidade de Deus. Agora o tópico 3, nós vamos falar sobre o agir de Deus. Amém? Para encerrar. O agir de Deus, que diz assim, ó: no tópico anterior, ressaltamos a benignidade e a bondade de Deus, relatadas no Salmo 118. Destacamos que o nosso Deus é aquele que nos escuta
Em continuidade, vemos em outros trechos a profundidade do agir de Deus em prol do ser humano e tomamos consciência do que é maravilhoso a ação de Deus. Então vamos ver, aquele que concede a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Vamos ver aqui, Salmo 118. Vamos voltar para o texto aqui. Aleluia. O Senhor diz assim, aquele que concede a luz. O verso 27 aqui testifica, aqui, vamos ler o versículo 27 que diz assim, ó. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai até aos ângulos do altar. Então nós vemos a importância, o que ele fala sobre, que é muito importante aqui, que Deus é aquele que nos traz e nos concede a luz. Jesus é a luz do mundo, né? Aqui referente à presença de Deus, a luz. O verso 27 testifica que o Senhor nos deu a luz. Outros versos registram que Ele nos dá a sua luz, ou Ele é a nossa luz. O termo luz no hebraico pode indicar, entre outras ideias, olha aqui, olha o que traz essa palavra, o que ela nos faz pensar. Fala sobre iluminar. Por quê, irmão? Quando nós estávamos longe de Deus, nós estávamos em trevas. E quão profundas trevas, certo? Brilhar, ser iluminado, quer dizer, ser iluminado, ser alcançado pela luz de Deus, né? Como diz a palavra, né? Aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Que é essa luz, irmão? É Jesus. Ele veio trazer luz para nossas vidas. Luz fala de brilhar, iluminar. E que essa luz, irmão, nunca possa sair da minha vida e da sua vida. No hebraico pode indicar, entre outras ideias, iluminar, brilhar e ser iluminado. Aqui fala em 1 Pedro 2,9, encontramos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Éramos filhos das trevas, filho da ira de Deus. E Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Deus chamou para que nós podemos brilhar, irmão. Brilhar como estrelas, né, diante do Senhor. E falar da sua benignidade, do seu amor. Exaltar o seu santo nome. Aí fala que as trevas causadas pelo pecado, que obscureceu a mente da pessoa e afeta também todas as áreas da vida. Mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz ou admirável. Aí ele fala aqui, ó, Champlin, ele nos deu luz, a luz, fazendo o seu rosto brilhar. Champlin diz, nas suas palavras. Ver o Salmo 31, versículo 6, 67, versículo 1, 80, versículo 3. Irmão, quando esse salmo que nós vamos ler, é muito interessante, algo que os irmãos vão notar aqui, no Salmo 31, versículo 1, olha aqui o que a palavra diz aqui, vou ler para os irmãos. É muito interessante. Salmo 31, versículo 16, amém? Que diz assim: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias, certo? Olha para você ver, o que é mais interessante aí que ele fala? Faz-me resplandecer o teu rosto. Nós estamos falando de luz, né? De brilhar. Aí está falando, faz-me resplandecer o teu rosto. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui, qual é o motivo do salmista pedir isso para o Senhor? Para que o rosto do Senhor resplandecesse sobre ele. Vamos ler mais uns versículos aqui. O próximo é
Salmo 67, versículo 1. Presta atenção que o salmista ele vai pedir a mesma coisa. Salmo 67, versículo 1. Diz assim: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoa. Olha o que ele fala aqui. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Mais uma vez o salmista ele pede a mesma coisa. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Agora, para encerrar, o 80 versículo 3. Salmo 80 versículo 3. Aí você vai falar: pastor Otávio, não estou entendendo. Mas você vai entender no final. 80 versículo 3. Faz-nos voltar, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Resplandeça o teu rosto. Pastor, o que isso significa? O que o salmista quer dizer com isso? Aí eu vou te explicar aqui, ó. O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado. Entendeu por que o salmista falava: Senhor, faz-me ver o teu rosto? É porque ao ver o rosto do Senhor, ele era abençoado. Ao buscar a face maravilhosa do Senhor, ele era abençoado. É por isso que o salmista ele pede: Senhor, faz-me resplandecer o teu rosto. Você deva pedir também: Senhor, faz-me resplandecer o seu rosto na minha vida. Aleluia. Me faz lembrar aquela passagem, pastor Romar, quando Moisés ele vai orar a Deus e ele pede para o Senhor e fala: Senhor, eu quero te ver. Aí o Senhor fala assim: olha Moisés, homem nenhum me viu, e se vê vai morrer. Mas mesmo assim Deus atende o pedido de Moisés. Deus coloca Moisés atrás do monte e fala: Moisés, eu vou passar lá longe, você vai ver só a minha glória. E quando Deus passa, irmão, diz que o monte começa a fumegar e bater, e Deus passa com a sua glória, e Moisés vê aquela coisa gloriosa. Deus ele passa com a sua glória. Só que o interessante é como Moisés desceu do monte. A Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava, resplandecia, irmão, que coisa gloriosa. De tal ponto que eles precisou colocar, pastor Gismão, um manto na face de Moisés, porque eles não aguentavam olhar para a face de Moisés, né? Então, irmão, quando nós realmente contemplarmos a face do Senhor, nós seremos abençoados. É por isso que o salmista disse: faz resplandecer a tua face sobre nós, Senhor. Esse é o sentido que ele está explicando aqui. E para encerrar, aqui nós vemos aqui, irmão, aquele que dá força. Um dos tópicos aqui. No verso 14, o salmista declara que o Senhor é a sua força. Salmo 118, versículo 14. Aqui, ele diz aqui, irmão: o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele ressalta que Deus é a força dele. Aí ele fala mais aqui, segundo alguns comentaristas, esse versículo é a citação do cântico da vitória verbalizada por Moisés após a travessia do Mar Vermelho, que está lá em Êxodo 15, versículo 2. O salmista, certamente, tendo reconhecido dessa passagem, percebeu que somente pela força do Senhor o povo de Israel pôde escapar das mãos dos egípcios. Nessa reflexão, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecer os seus filhos. O que eu entendo com isso, irmão? Se nós irmos lá para Êxodo 15, versículo 2, você vai ver lá o texto, fala o cântico de Moisés. E ali Moisés, Daniel, ele se alegra quando o povo ali atravessa o Mar Vermelho. Ele vê o poder de Deus. O povo, ele vê, irmão, a glória visível de Deus. Porque você passar por aquilo é muito tremendo, irmão. Imagina você no meio daquele povo lá, passando em as águas como essa parede aqui, ó, e você pôr a mão assim e falar assim: meu Deus, o que é isso? Desafio da gravidade. A água o mar está partido no meio. Você vê a glória visível de Deus. Sabe, irmão, é algo muito poderoso, é algo muito forte, né? Que o Senhor fez sobre a vida
de Israel. Então Moisés ali ele declara, e o salmista ele fala aqui que sobre como Deus ele fortalece, que nós precisamos, irmão, ser fortalecidos por Deus. Nós só venceremos as nossas batalhas, irmão, quando o Senhor nos fortalecer. Aquele povo venceu, passou o Mar Vermelho, porque o Senhor estava na frente, o Senhor fortaleceu aquele povo. Amém? Então é isso que ele ensina aqui. Aí fala Êxodo 15:2, o salmista certamente tendo reconhecido dessa passagem, percebeu que somente pela força do Senhor, o povo de Israel pôde escapar dos egípcios. Somente Deus, irmão, tirou aquele povo das mãos dos egípcios. Como eu disse para os irmãos no começo, que o Egito era uma potência mundial. Então para escapar dali, irmã Daniela, se eu chegasse ali em alguém, pastor Luciano, irmão Luciano, falasse assim, olha, vamos tirar esse povo daqui, aí alguém poderia falar assim, para tirar esse povo aqui só Deus, viu? Porque o faraó aí tem poder, tem um exército, o Egito é forte, e para tirar esse povo aqui só Deus. É por isso que Moisés temeu, você está entendendo? Quando Deus convocou Moisés, pastor Omar, Moisés falou, eu? Mas o Senhor falou assim, o meu anjo vai contigo, Moisés. Ele falou, Senhor, aí ele começa a dar aquele tanto de desculpa, Senhor, eu não sei falar. O Senhor quem dá a língua ao homem? Todo jeito que Moisés queria esquivar, irmã Daniela, Deus falou, não, é você que vai, é você que eu vou enviar. Ah, Senhor, mas quando eu chegar lá o povo não vai acreditar, e eles vão falar assim, quem te enviou? Aí o Senhor falou, você fala que eu sou te enviou. Eu sou o que sou te enviou. Segundo eles ali, irmão, só os profundos israelitas sabiam o significado do grande eu sou, que é o Deus Jeová, o Deus poderoso. Aí ele falou assim, Senhor, mas não é o suficiente. Não, eu vou te dar 2 sinais. O que você tem na mão? Um bastão. Pega esse bastão. Pegou, irmão, o bastão virou uma serpente. Falou assim, agora soca a mão no seu seio. Ele socou a mão no seio. Na hora que ele tirou a mão dele, estava leprosa. Esses 2 sinais eu vou te dar. Se eles não crerem no primeiro, eles vão crer no segundo. Quando você chegar diante do povo de Israel, você realiza esses 2 sinais. Eles vão crer que eu sou contigo. Não, Deus preparou Moisés de uma tal forma. Não vou entrar aqui porque a história é muito bonita e muito maravilhosa. Mas o que eu quero refletir aqui, irmão, que quando Deus fortalece alguém, quando Deus está no negócio, vai, irmão, vai embora. Sabe quem que Deus usou, pastor? Moisés. Será que nós vemos um exército indo ali resgatar o povo de Israel? Não, um homem, um pastor, com um cajado na mão. E ainda que saiu do Egito há 40 anos atrás, corrido, pastor Jesumar, porque tinha matado um egípcio. E lá vai ele sozinho. Qual a missão dele? Resgatar o povo de Israel. Mas ele estava fortalecido por quem? Por Deus. A presença o anjo do Senhor estava com ele, Deus estava com ele. E ele venceu. E o povo foi tirado do Egito. Então, irmão, é isso que o salmista tenta expressar, que quando Deus nos fortalece, quando Deus nos capacita, nós conseguimos cumprir aquilo que Deus determinou para nós. A missão de Moisés era essa, ele ia ser um libertador de Israel. E Deus capacitou Moisés, Deus preparou Moisés, Deus deu força para Moisés. Deus falou, Moisés, eu serei contigo. Lembra? Tem um certo momento que o Deus fala para Moisés que o anjo, ele enviaria o anjo e estaria com Moisés. E Moisés fala assim, não, Senhor, tem que ser o Senhor estará conosco. E Deus, irmão, se fez presente ali, fortaleceu, deu vitória. Então, para os irmãos entender que o salmista exprime aqui que Deus é a nossa força, irmão. Se você perder essa luz, se você perder Deus, você enfraquece. Você fica sem força, você não vence, você não vai, irmão. Sem Deus ninguém faz nada. Jesus mesmo fala, sem mim nada podereis fazer. Amém? Então Deus é a nossa força. Estamos estudando o tópico 3, fala sobre o agir de Deus. Como Ele age, como Ele é poderoso. A sua força, a sua presença. E nós clamarmos a Ele como Ele é bom para nos atender. Nós podemos pedir ao nosso Deus.
Aqui, irmão, para terminar 3:3, estamos encerrando. Fala sobre a pedra angular. Às vezes você sempre leu esse versículo, está até aqui no Salmo 118, versículo 22, fala aqui, ó, nesse salmo que nós estamos estudando, fala: a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça da esquina. Está vendo? E aqui ele fala, a pedra angular. Ele fala assim, o salmista declara no verso 22, que a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça da esquina. A pedra de esquina, ou a pedra angular, é aquela que une duas paredes de um edifício. Entendeu, irmão? O que é a pedra angular ou a pedra da esquina? É a pedra que une duas paredes ou une dois edifícios. Pastor, não estou entendendo. Irmão, quem é a pedra angular segundo a Bíblia? Quem é a pedra da esquina que os edificadores rejeitou? É Jesus, é Cristo. E para que essa pedra serve, missionária irmã Edilza? Para unir um edifício ou unir duas paredes. E o que Jesus fez conosco? Ele uniu o homem com Deus. É por isso que ele usa essa expressão pedra da esquina ou pedra angular, porque Jesus uniu o homem com Deus. Lembra quando Jesus dá o brado na cruz, aquele véu do templo representava uma separação do Santo dos Santos. Só alguns sacerdotes poderiam entrar ali para prestar o sacrifício em perdão da sua vida e do povo. Mas quando o véu é rasgado, ali está falando que Jesus uniu o homem com Deus. A pedra angular, a pedra da esquina, ela fez a sua parte, ela uniu o homem com Deus. Porque nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos em trevas. Mas ao pagar o preço, ao Jesus dizer assim, ó, Pai, está consumado. Jesus estava dizendo, está paga a dívida. Aí a pedra angular fez isso aqui, ó, ela uniu o homem com Deus. Está entendendo, irmão? Por isso que eles usam esse termo, a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ela era a principal, é Jesus de Nazaré, que une o homem com Deus. E graças a Deus, irmão, que Jesus ele fez isso por nós. Amém? Aí aqui, irmãos, ele fala aqui, porém, como encontramos no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus dita este verso, aplicado em si mesmo. E o apóstolo Pedro e Paulo identificam Cristo como a pedra principal. Então, em Mateus 21:42, Cristo fala sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, que se tornou a principal. Jesus estava falando dele mesmo. E Jesus também fala que Pedro também, Pedro e Paulo, ele fala da pedra principal, a pedra angular. E o que eles estavam ensinando? Era isso que nós entendemos aqui hoje, que Jesus, ele é a pedra angular, ele é a pedra, né, que une. É isso que o apóstolo Pedro estava falando. Amém? E até um estudo muito antigo da escola dominical fala assim, um versículo da Bíblia que fala assim, ó, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não sobreviverão sobre ela. O que o Senhor está ensinando ali? Jesus está falando que Pedro, a igreja seria edificada sobre Pedro? Não! Presta atenção, Jesus é a pedra, certo? Ele fala assim, e tu és Pedro. O que significa Pedro? Pedrisco, pedra pequena. Aí Jesus fala assim, e tu és Pedro. Aí ele fala, e sobre esta pedra, quem é a pedra angular? Jesus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não subserão sobre ela. Quem é a pedra, irmão? É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja. Aleluia. Muitas pessoas, irmão, pensam errado sobre esse versículo, né? Fala que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não, Jesus edificou a igreja sobre ele. Ele é a pedra da esquina, a pedra angular. Essa é a verdadeira interpretação desse versículo, irmão, que muitos equivocadamente interpretam errado essa passagem tão linda da Bíblia. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Vou aqui ler só a conclusão.
os irmãos que estavam online aí, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter tido paciência. Vou ler a conclusão aqui e encerrar. Conclusão: o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus, a sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua natureza. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, né? Fique com Deus e que essa palavra maravilhosa possa fazer parte da sua vida. Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém.